Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cá Entre Nós. E vamos falar sobre um tema que merece muito mais atenção do que o normal, que é o turismo em Marília. Uma cidade cheia de histórias, paisagens, cultura e oportunidades, mas que ainda precisa ser melhor divulgada como destino turístico no interior paulista. Para nos ajudar a explorar esse universo, recebemos o senhor Ivan Evangelista Júnior, criador do blog A Foto que Fala, um espaço onde a imagem e a palavra se encontram para contar as muitas faces da cidade. Ivan é um apaixonado por Marília e, com seu olhar sensível e curioso, revela em cada postagem os detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Hoje ele compartilha conosco suas vivências, descobertas e ideias para tornar Marília um destino valorizado e reconhecido. Não apenas por quem mora aqui em Marília, mas por todo o Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, senhor Ivan Evangelista Júnior. Muito obrigado pelo seu aceite ao nosso programa. Viu? Olá, Nelson. Olá a todos que nos assistem. Uma alegria e uma grande oportunidade poder divulgar Marília para essa imensidão que
o Cá Entre Nós abre de oportunidade para nós neste momento. Muito obrigado, senhor Ivan. É uma honra ter o senhor aqui. E vamos saber mais um pouco aí, mais um pouco, não muito, do que Marília tem a oferecer e que às vezes as pessoas, até que moram aqui, não conhecem direitinho, né? Vai ser um alerta para as pessoas se ligarem e fazer as visitas. O senhor vai nos apontar aí. Senhor Ivan, se o senhor tivesse, vamos começar esse bate-papo fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Se o senhor tivesse que escolher uma única imagem para representar Marília ao mundo, professor, que cena o senhor escolheria? E por que ela fala tanto sobre o potencial turístico de Marília? Olha, essa é uma pergunta que cá entre nós é difícil de ser respondida. Mas eu escolhi o Museu de Paleontologia. Poxa vida, Museu de Paleontologia. Isso. Por quê? Na verdade, o turismo de Marília que se caracteriza é o turismo de negócios. Mas na área de lazer e cultura, a primeira imagem, e quando você fala de Marília no Brasil e no mundo, o Museu de Paleontologia é o primeiro que vem à mente das pessoas, pela sua relevância, pelo seu acervo e por todo o contexto que ele representa para o mundo nessa questão científica da pesquisa de fósseis que foram encontrados e que estão lá expostos dentro do Museu de Paleontologia de Marília. Que bacana. Aí está a imagem que o senhor tanto descreveu aí para a gente. Muito bonita mesmo, realmente. Exatamente. Vale a pena Esse visitar. É um dino titã, é um titanossauro que fica na frente do museu, de frente para a Avenida Sampaio Vidal, que é a avenida mais importante da nossa cidade. Ele tem 13 metros, é imponente, é em tamanho natural e se tornou o cartão postal principal da cidade. Todos os visitantes de Marília vão até o dino ou vão até o museu para tirar a sua famosa foto junto ao dino titã. E com isso, Marília vem se espalhando pelo mundo inteiro. Visitantes do Brasil e visitantes internacionais, Nelson. Perfeito. Muito bacana mesmo. Bem lembrada essa Legal. Do dino, né? Ivan, o senhor tem um olhar muito atento para os detalhes do cotidiano de Marília. O que, na sua opinião, já existe em Marília que pode ou deve ser aproveitado como atrativo turístico? Bem, Marília está localizada num espigão, 640 metros de altitude. E isso é uma coisa muito bacana, porque a cidade é rodeada por vales e itambés, que justamente nesse período outono e inverno ficam muito bonitos. Nós temos o Vale dos Dinos, que é uma beleza natural fantástica. Você tem uma imagem que pode apreciar essa paisagem linda. Lá no fundão dessa foto, eu costumo brincar que está o estado do Paraná, logo ali, né? Tá? E temos a Serra de Avencas, do topo da serra, onde inclusive recente foi instalado um portal para Instagram, bem no topo dessa serra aí, os ciclistas hoje, ou aqueles que preferem fazer o caminho a pé, Marília Avencas, 28 quilômetros, um roteiro muito bonito. Por quê? Porque no caminho tem o Mosteiro da Divina Misericórdia. O Mosteiro da Divina Misericórdia é um templo muito bacana, um centro religioso católico, aonde você tem toda a beleza natural do mosteiro e também rodeado por vales. E nesse período de inverno vai ficar mais bonito ainda, porque a bruma, a névoa, Nelson, ela sobe de uma maneira fantástica e isso fica muito bom para que as pessoas possam tirar fotos, ter momentos de tranquilidade. E lá no mosteiro também tem uma loja, que eles fabricam pães, biscoitos, outros tipos de alimentos que são comercializados. E uma outra coisa que poucas pessoas sabem, você pode entrar em contato com o mosteiro e passar um período, salvo engano, de até 10 dias de reclusão, de introspecção. E isso inclui Marília na rota do turismo religioso. Poxa, que bacana. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse turismo religioso. Senhor Ivan, na sua trajetória com o blog A Foto que Fala, quais histórias ou lugares que mais te marcaram nesse processo de redescobrir a cidade por meio da imagem
e da memória. Uma coisa bacana, Nelson, de te contar e para os nossos acompanhantes aqui nesse vídeo. A foto que fala nasceu exatamente a partir do ano de 96. Eu comprei uma máquina fotográfica Nikon, naquela época os DKSEG estavam voltando para o Brasil, e um DKSEG precisando comprar passagem de volta para o Japão, ele me vendeu uma Nikon. O dólar estava favorável, estava 1 por 1. Pouca gente vai lembrar disso, mas em 96 o dólar era 1 por 1. E eu comecei a fotografar, fiz um curso de fotografia básico e comecei a fotografar a cidade de Marília. Primeiro, aspectos urbanos. A cidade de Marília, que esse ano completou 96 anos de idade, tem uma arquitetura muito bonita. Nós somos da história do café. Marília nasceu com o pioneirismo do café. A estação de trem, quando chegou em Marília, em 1929, trouxe para cá os imigrantes e muito dinheiro. Marília foi a primeira cidade em crescimento no Brasil, na economia, nesse período de ouro aí do café, o ouro verde, né? E com isso, as construções na Avenida Sampaio Vidal, no chamado Centro Histórico, ganharam aí um impulso muito grande. E aí eu comecei a fotografar essas construções. E eu percebi que as fotos falavam. Cada foto que eu fazia contava uma história, porque cada prédio tem a sua própria história. Por exemplo, quando você visitar Marília, você vai conhecer, bem pertinho da prefeitura, o edifício Ouro Verde. Ouro Verde, que foi construído na época do café, que o Nelson marilhense conhece também. Conheço muito tá? bem. Exatamente. Tá? Nós temos também o prédio da Prefeitura Municipal, que foi premiado num concurso internacional de arquitetura. E é uma coisa muito interessante. Quando você observar o prédio da Prefeitura de Marília, você vai ver que o Poder Executivo está na posição vertical. E o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal anexo, está na posição horizontal. E com isso, mostra que o projeto teve a preocupação, na época, de mostrar o equilíbrio entre as forças que governam a cidade. Nós temos também, onde está o museu e a galeria de artes, o antigo ginásio, né? Que se transformou nesse... Isso, ginásio, que na época foi um grande centro escolar, um dos primeiros centros escolares de Marília, que muita gente aí da década de 50, de 40, passou por lá. Marília, então, tem essa arquitetura, o primeiro fórum da cidade. Marília teve a primeira rodoviária do Brasil. Isso é uma coisa muito bacana. Hoje ela não existe mais, né? Lá nós temos hoje uma loja comercial, mas faz parte. E essa foto que você está mostrando agora, do lado direito, para quem está de frente para a tela, você está conhecendo aí a Avenida das Indústrias. Por que a Avenida das Indústrias? Porque ela fica paralela à linha férrea, que era o grande canal de escoamento da produção cafeeira, algodoeira e também do arroz em Marília. E Bento de Abreu Sampaio Vidal, conhecido como o maior benfeitor de Marília. Por quê? Porque Marília foi fundada por Pereira e Pereirinha, pai e filho, terras do Alto Cafezal, lá na região da Igreja Santo Antônio. Foram as primeiras terras comercializadas. E depois, numa visão promissora, exatamente essa, a Igreja Santo Antônio, esse aí pode ser considerado o marco zero de Marília. Essas aí eram as terras do Alto Cafezal. E um pouco mais adiante, o Bento de Abreu Sampaio Vidal adquire a fazenda Cincinatina e traz para Marília toda uma visão empreendedora que ele, como visionário, grande futurista de Marília. O que Marília tem hoje nós devemos a Bento de Abreu Sampaio Vidal. E ele fez, então, a Avenida das Indústrias, onde ele separou terrenos para que as indústrias pudessem se instalar ao longo da ferrovia. E, desta forma, o escoamento, a logística, lá em 1929, Nelson. Olha a cabeça desse homem. Ficou de maneira mais fácil. Ali se instalou Zilo, Matarazzo, Antártica, Óleo Senhorinha e tantas outras indústrias que fizeram a fama de Marília, lá em 1929 em diante, como capital nacional do alimento. Poxa, que história bonita.
Eu sempre soube do Bento de Abreu e também da família do Pereira e Pereirinha, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais. Lá no passado, 1927, 26, o governo do estado de São Paulo queria ocupar essas terras da região centro-oeste. Aqui. Isso aqui tudo era sertão, tá? Tudo matão ainda. E aí, por conta da comercialização das primeiras terras, o Pereira e o Pereirinha, pai e filho, eles conseguem autorização do governo para comercializar essa parte das terras do Alto Cafezal. Já existiam ali algumas plantações de café de pioneiros, tá? O Pereira e o Pereirinha, eu costumo dizer, como historiador, eu sou membro da Comissão dos Registros Históricos de Marília, eu tenho lá meus pares, pesquisadores e historiadores também. Eles vieram para Marília para quê? Para comercializar lotes, tá? Então, é o que nós chamamos o seguinte: do lado de cima da Avenida Sampaio Vidal, Pereira e Pereirinha. Do lado de baixo, Bento de Abreu Sampaio Vidal. Tanto é que do lado de cima você tem a Igreja Santo Antônio, que é o padroeiro português de Pereira e Pereirinha, certo? E do lado de baixo, hoje voltada lá para frente, lá para o altos da cidade, você tem a Igreja São Bento, que é o padroeiro de Bento de Abreu Sampaio Vidal. Pereira e Pereirinha fizeram o quê? Comercializaram lotes. Bento de Abreu chegou depois, mas ele chegou por sua experiência internacional, inclusive, com uma visão empreendedora muito forte. E ele é um dos maiores benfeitores da cidade, melhor dizer, o maior benfeitor, por quê? Ele não comercializou, ele foi doando trechos de terra para que se pudesse constituir a Santa Casa, o aeroporto, a rodoviária. Em torno da estação ferroviária Bento de Abreu teve um cuidado tremendo de se criar um projeto urbanístico fantástico, onde nós tivemos hotéis instalados e pensões que possibilitaram, inclusive, a imigrantes e não imigrantes vir para Marília de trem e daqui ajudar a colonizar o quê? O norte do Paraná, o norte pioneiro do Paraná. Então, Bento de Abreu tem uma história muito interessante. Quando ele começou a fazer o loteamento a partir da Avenida Sampaio Vidal, o pessoal que trabalhava para ele fazia as estacas. Só que durante a noite tem isso em carta, o Ivan tem isso por pesquisa. Os peões que trabalhavam para o Pereira e Pereirinha, por não entenderem nesse momento histórico, retiravam as estacas. E num dos dias, o Bento de Abreu foi ameaçado a bala. Claro que não houve tiroteio, mas olha, se o senhor continuar colocando estaca aí, nós vamos mandar bala, hein? E ele manda uma carta muito educada ao Antônio Pereira e seu filho, José Pereira, pedindo que os peões não retirassem as estacas. E aí, você, visitante futuro de Marília, você marilhense e aquele que vai conhecer Marília ainda, vai observar que a Rua Coronel Galdino não bate em linha reta com a Rua Bahia. Por quê? Coronel Galdino, Pereira e Pereirinha, Bahia, certo? Bento de Abreu. A Rua Dom Pedro não bate com a Rua Amazonas. Quando você desce a Rua Dom Pedro, você vai sair em frente ao edifício Clipper. E tá? Da mesma maneira que quando você olha a Rua 9 de Julho, da linha férrea, no sentido oeste, você vai observar que ela tem uma curva bem acentuada para a esquerda. Por quê? 9 de Julho para cima era Pereira e Pereirinha. 9 de Julho para baixo, Bento de Abreu. Bento de Abreu fez o que pôde para entrar num acordo com o Pereira. Olha, vamos deixar as ruas traçadinhas, né? O loteamento seu com o meu. Mas não teve acordo. Na época não teve acordo. Tá? É muito interessante essa história. Tá? E Marília teve o tal do plano xadrez, né? Que era exatamente... o plano xadrez? Isso, que era exatamente esse loteamento, onde num período da história se tentou um acordo. Então, muitas vezes, quem conhece Marília pela primeira vez fala, por que essa rua não continua reta? Né? Porque foram dois idealizadores diferentes e duas visões diferentes. Pereira e Pereirinha, terras para cultura, terras mais para continuar essa questão da cultura do café e outras que vieram. Bento de Abreu, terras para o quê? Para se construir uma cidade que, quanto mais eu estudo e pesquiso Bento de Abreu,
mais eu acredito que ele já tinha a Marília de hoje, 2025, Traçado. na sua visão futurista. Porque tudo que aí está, devemos a Bento de Abreu Sampaio Vidal. Poxa vida, bacana essa história. Bacana, né? Deixa eu pegar esse gancho e explorar mais os seus conhecimentos. Diga. Marília guarda, assim, verdadeiros tesouros, né? Como esse museu de paleontologia, a represa Cascata, que nós não falamos dela ainda, e o belíssimo templo que o senhor comentou aí, tem Rikyo, é isso? Tem Rikyo. Tem Rikyo, pronto. O que esses lugares revelam sobre o potencial turístico e cultural da cidade? E quais os outros cantinhos especiais aí, que eu tenho certeza que o senhor sabe, que o senhor acha que merece um maior destaque para a população? Eu vou repetir o bordão. Cá entre nós, são muitos cantinhos especiais. O templo religioso Tenrikyo, por exemplo, ele remete aos primeiros imigrantes japoneses que chegaram em Marília para trabalhar na cultura do café. E para quem não sabe, o café, naquela época, ele demorava até 3 anos para produzir. Você não tinha chamadas mudas produzidas em laboratório, chamadas mudas híbridas, né? Sim, sim. Então, entre a cultura do café, do plantio até a primeira colheita, se produziu o quê? O algodão e o arroz. E os japoneses chegaram com muita força. Para você ter uma ideia, num dos livros do Baltazar de Godoy Moreira, que é um dos historiadores de Marília, quase 2.000 propriedades agrícolas, lá na década de 36, por aí, 40, eram de propriedades de colônia japonesa. Tá? Superavam outros grupos de imigrantes. Tá? Nós tivemos os italianos. Tá? E esse templo, que fica na rua 24 de dezembro, ele é um templo maravilhoso. Ele tem um altar que veio do Japão e todos os dias ele faz o rito matinal, que é um momento de prece. Ele é aberto ao público e você pode participar. O que mais? Por conta desses grupos de imigrantes, Marília teve uma atuação muito grande dos italianos, dos portugueses. As primeiras serrarias de Marília, por quê? Marília foi construída na base do seguinte: corta a árvore, faz casa de madeira para poder atender essa demanda, Nelson, que lá nos livros nos conta o seguinte: foi mais acelerada do que se esperava. Tá? Chega num ponto da história, ali em 29, 30, que o pessoal estava alugando a casa de madeira da frente que ele construiu no lote e ia morar num quartinho lá no fundo, porque chegava tanta gente e não tinha onde se hospedar. Tá? Então, as casas de madeira, que é outra característica turística de Marília, quando você andar por Marília, em alguns bairros, como o bairro aqui da região da São Carlos, da Piratininga, da Chácara São Carlos, como era conhecida, tem muita casa de madeira. Lá no alto, lá perto do Bicudo, da Escola Monsenhor Bicudo, você ainda tem muitas casas de madeira com estilos de construção muito interessantes. Isso já é um patrimônio histórico da cidade. Tá? Nós temos o aeroporto também, o Aeroclube de Marília, foi um dos primeiros aeroclubes do Brasil, tá? Que está aqui com o seu hangar preservado e que foi recentemente tombado. Então, cada cantinho que você olha da cidade tem a sua peculiaridade. Tá? Eu destaco sempre o quê? A arquitetura histórica desses principais prédios da cidade, e aí você tem a modernidade do que a gente brinca, o chapéu da bruxa, que é a rodoviária de Marília, que já entra nesse contexto de modernidade. Você tem as casas de madeira, você tem na Sampaio Vidal muitos prédios históricos ainda preservados, alguns deles escondidos por fachadas, né? Que é normal hoje em dia essa questão da propaganda, da publicidade, mas Marília guarda muito isso. E pela Comissão dos Registros Históricos, a gente vem fazendo um esforço muito grande para que essas fachadas da Rua São Luís, a Rua São Luís, Nelson, você sabe disso, ela é até hoje um centro comercial muito interessante e que impulsionou o comércio da cidade. E voltando à imigração japonesa, quando você pega o comércio da Rua São Luís entre 30 e 40, muitas lojas, eu vou te dizer quase 60%, 70%, de propriedade de japoneses. Por quê?
para atender aos imigrantes, com placas de promoção escritas em japonês. Da mesma maneira que nós temos os portugueses, os espanhóis, sírios, libaneses, que todo esse pessoal ajudou a colonizar a cidade e a desenvolver economicamente. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Poxa vida, o senhor realmente é uma enciclopédia, né, sobre Marília. Muito bacana, viu? Muito legal mesmo. E o senhor fala com paixão, a gente percebe. Isso é muito eu adoro a cidade. Senhor Ivan, vamos continuar aí. Vamos ver se eu consigo extrair mais um pouquinho dos seus conhecimentos. Quais ações, na sua visão, poderiam ser feitas para melhorar a divulgação do turismo local, seja pelo poder público, pela imprensa, ou até pela comunidade? Pela imprensa, eu tô junto aí, hein? Tá empurrando. Querendo divulgar. Tô ajudando a empurrar. Vamos empurrar. Então, o senhor acha que poderia melhorar? Porque a gente sabe, por exemplo, o senhor conta histórias aí, por exemplo, da prefeitura. Quem sabe dessas histórias? Aonde que isso é colocado? É muito difícil. Se o senhor perguntar para um marilhense, eu não sabia, eu sou marilhense e não sabia. Entendeu? Então, acho que tem que haver uma divulgação mais acirrada. O que o senhor acha disso? Nelson, em 96, eu com um grupo de marilhenses também apaixonados, nós criamos o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo,
do qual eu estou presidente hoje. Eu vou até dezembro desse ano. O Contour foi um pontapé inicial para começar a colocar a cidade do ponto de vista turístico. Tá? E essa questão do turismo ela é muito interessante. Por quê? Primeiro, você trabalha a comunidade local. A comunidade local tem que se ver no contexto turístico. Verdade. Que muitas vezes o pessoal fala, Marília não tem rio, Marília não tem praia, Marília não tem o que é aquilo que nós aprendemos ludicamente, que é o turismo. Mas Marília, por exemplo, tem o turismo de negócios, que é o seu principal indutor. Então, desde 96, a gente vem trabalhando isso. Mais adiante na história, Marília foi credenciada por um movimento também que envolveu Secretaria de Turismo e todas as outras, o Contour, tá? Marília MIT, Município de Interesse Turístico, onde hoje nós vamos buscar verbas no governo do Estado de São Paulo, são verbas anuais, em torno de R$600 mil, que nós podemos investir no turismo local. A Prefeitura Municipal abriu um espaço, se você entrar no site da Prefeitura Municipal, você vai encontrar lá Secretaria de Turismo. E dentro do site da Secretaria de Turismo, hoje nós já temos muitas dicas sobre o que fazer de passeios e como aproveitar a melhor a cidade. Esse mês agora, de maio, nós estamos lançando pelo Contour, e eu te passei uma cópia do folder, que será distribuído nos hotéis da cidade. 10 locais para você visitar em Marília. E uma delas, por exemplo, um desses locais são as lojas de fábrica. Marília tem aí várias indústrias que possuem a sua loja de fábrica. E, geralmente, quando você visita a cidade, você quer levar algum presente para um amigo, para a família, tá? E aí você pode levar produtos que são industrializados em Marília. É esse mesmo. Esse folder aí vai ser distribuído nos hotéis. O que mais? Uma coisa legal, Nelson. Com o apoio do Contour, um grupo de artesãos de Marília criou o primeiro circuito feito à mão. O que é isso? O pessoal do artesanato geralmente fica em praça pública ou procurando cantinhos para poder vender e expor. E por meio da atuação do Contour, nós conseguimos, junto com esse grupo de empreendedores de artesanato, os hotéis abriram espaço e hoje os artesãos vão vender dentro do hotel. Já tem um calendário, tá? Praticamente todos os hotéis da cidade abriram espaço. E os hóspedes da cidade estão encantados com isso, de poder levar um artesanato contextualizado. No centro desse folder que você está mostrando, na parte de cima, nós temos a Rota das Capelas. As Rotas das Capelas foi organizada em parceria com adeptos do ciclismo, esse pessoal que gosta de pedalar pelas vicinais de Marília, ou mesmo no perímetro urbano. Mas no caso da Rota das Capelas, você vê aí no centro o Pico Dedo de Deus, que fica exatamente aonde? No trecho entre Marília e Nova Colômbia. É um monolito, é um exemplar interessante de beleza natural, e nessa Rota das Capelas, que tem 110 quilômetros de extensão, saindo de Marília e passando por cidades da região, Veracruz, Alcalçu, Alvilândia, Avencas, Amadeu Amaral, as pessoas vão poder observar essas belezas naturais. Tá? Então, tem uma beleza histórica muito grande que pode ser maior aproveitada. Você mencionou no começo dessa pergunta a cascata. A Represa Cascata foi o primeiro manancial de água potável de Marília. Ali, a nascente muito forte e acabou se constituindo na estação também de tratamento que fica ali na Vicente Ferreira com a 9 de julho. Lembra disso? A estação de tratamento antiga do DAIM. Foi a primeira estação de tratamento de Marília. Hoje, a região da Cascata, turisticamente, a gente vem trabalhando ela como região de observação dos vales. Mais recente, pelo Contour, eu venho impulsionando a questão de observação de pássaros. Nós temos uma biodiversidade de aves muito grande. Outro dia mesmo, ainda agora no mês de abril, eu estive lá por 40 minutos, e em 40 minutos, ali na região da Represa Cascata,
eu fotografei pelo menos 12 ou 14 espécies de pássaros diferentes. Olha só, hein? E mesmo com todo o urbanismo que está acontecendo nessa região. Nós temos ali vários loteamentos de luxo, está acabando de ser construído um prédio de 28 andares, em frente à cabeceira da represa Cascata, tá? Mas, mesmo com isso, por termos os vales, água, ainda algumas condições naturais preservadas, e se fala agora, administração pública, de se fazer ali um parque, um local que as pessoas possam aproveitar melhor esse espaço como um ambiente para lazer e para fazer aí também suas caminhadas, atividades esportivas, Nelson. Seu Ivan, ainda falando um pouquinho mais sobre esse turismo de eventos e negócios. Marília tem estrutura e vocação para crescer nesse segmento? Boa pergunta. Legal. E como que isso pode contribuir para movimentar a economia local? Olha, o turismo ele não é despesa para a administração pública. O turismo é investimento. Por quê? Todo valor que a prefeitura, o poder público investe no turismo, ele retorna para a cidade no ISSQN, na contribuição que as empresas fazem. Os restaurantes e todas as empresas da área de serviços. Tá? Quando você pergunta de estrutura, Marília é, sim, uma das cidades que mais tem estrutura no estado de São Paulo para eventos. Capacidade hoteleira, por exemplo. Oi? Capacidade de hotelaria, por exemplo. Capacidade de hotelaria. Nós conseguimos mais de 1.000 leitos disponíveis. Olha só. Capacidade para eventos de grande porte. Nós temos 2 teatros com boa capacidade. O Teatro Sagrado Coração de Jesus, que você conhece, tradicional escola de Marília, e o Teatro Municipal de Marília. Nós temos o ginásio Neuza Galete, lá na Avenida Santo Antônio, com uma capacidade, salvo engano, para 7.000 pessoas. Nós temos o ginásio de esportes da Unimar. Nós temos o ginásio de esportes do Iara Clube. Nós temos o Golden Palace, que no Conecte Assim, que é um evento que acontece todos os anos, promovido pela Associação Comercial e de Inovação de Marília, coloca sentado 3.000, 3.500 pessoas no mesmo local. Nós temos vários auditórios, principalmente nas universidades, que acomodam até 600 pessoas. Eu fiz assim um estudo simplificado. Hoje, se nós promovêssemos um evento em Marília, que nós precisássemos colocar ao mesmo tempo 5.500 pessoas acomodadas em auditórios e teatros, dá para colocar. Dá para colocar. Dá. E nós temos uma rede hoteleira de qualidade. A nossa rede hoteleira investe na qualidade do atendimento do seu hóspede. Por quê? O grande movimento da rede hoteleira de Marília, a ocupação de quase mais de 80% dos leitos, é de executivos que vêm para Marília fazer negócios. Executivos que estão dispostos a pagar por um bom atendimento. Então, hoje, Sun Valley, Demax, Momax, Ibis, Hotel Tenda, JR, Estoril e tantos outros hotéis que nós temos na cidade, a qualidade de hospedagem é fantástica. Tanto é que ontem foi encerrado novamente o Circuito do Café da Manhã, que é outra ação que responde à sua pergunta. Os senhores de Marília, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, ele promove anualmente o Festival de Comida de Marília, tá? Que é fantástico, teve a sua 10ª edição, a última edição foi a 10ª, maravilhoso, e faz também o Circuito de Cafés da Manhã, exatamente para que as pessoas possam conhecer os hotéis da cidade. Esse circuito é muito interessante, nós divulgamos aqui no nosso canal, mesmo porque nós temos um parceiro que é fundamental para a gente e a gente gosta muito de se hospedar lá, que é o Estoril Hotel. O Estoril. Muito bacana, e o café da manhã... Descendência portuguesa. Exatamente, o senhor Exatamente. Então, assim, a gente vê lá que o café da manhã deles é fantástico. Maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, senhor Ivan, cá entre nós,
Se o senhor pudesse fazer um convite direto a quem ainda nunca visitou Marília, por que essa pessoa deveria conhecer a cidade e o que ela não pode deixar de vivenciar aqui na nossa cidade? Cá entre nós, eu te digo que essa pessoa ou estas pessoas vão conhecer uma das cidades mais bonitas do nosso Brasil. Ah, mas você é bairrista. Sou, mas falo com propriedade. Nossa cidade, eu estou falando aqui como cidadão. Eu gosto, ela é bem cuidada. Nossas ruas, ainda que não tenham sido, como eu disse nessa entrevista, projetadas para poder acomodar todo esse fluxo de veículos que nós temos hoje, pasme, hoje nós temos 180 mil veículos circulando por Marília, Nelson. Caramba. Olha que dado estatístico, né? As ruas nem sempre acomodam tudo isso aí. Mas Marília tem, primeiro, hospitalidade. O marilense gosta de receber. Marília tem segurança. Ah, como é que você fala isso? Nós temos câmeras que são parceria da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado, Polícia Militar do Estado de São Paulo, que monitoram vários ambientes da nossa cidade. Tá? Marília tem atrativos gastronômicos fantásticos. Hoje, nós acabamos de ter um festival de peixes na cidade, que não é o primeiro. Nós temos comida italiana, comida sírio-libanesa, comida portuguesa, comida tailandesa. Nós temos um circuito de pizzas fantástico, chopp da melhor qualidade, lanches, tá? Gastronomia japonesa também. Nós temos 4 ou 5 restaurantes que atendem no mesmo nível dos restaurantes de São Paulo. Então, o circuito gastronômico da cidade é muito bom. E nós temos locais que... Pois não, Nelson, pode interromper aí. Não podemos deixar de falar do Paiol, né? Que é um bar berço do rock em Marília. Sim. Né? Que eu vi uma boa música, um bom rock and roll lá no Paiol, na Bahia, né? Na Rua Bahia. Legal, na Rua Bahia. Olha, o Paiol, o Chaplin, o Patriota, o Mamma Mia e tantos outros aí, eles são parte desse contexto gastronômico que eu te disse. E olha que bacana, para quem também não conhece Marília. Foi criado em Marília o Beco da Ipiranga. Você sabe o que é isso, Nelson? Não sei nem onde fica. Beco da Ipiranga. Você vai lembrar que tem a Rua Ipiranga. Sim, isso A sim. Rua Ipiranga, quando você vem sentido centro-bairro, ela morria ali na Rua Bahia, lembra? Ali se formou um beco. Esse beco ficou abandonado e sujo durante muitos anos. Um grupo de empreendedores artísticos, músicos, resolveu dar uma limpada naquilo tudo ali, tá? Deram uma grafitada nas paredes e começaram a transformar aquilo ali num lugar de jazz. Jazz à la rua. Tá? O grupo chama-se Mahatma Gandhi. Agora não é Mahatma Gandhi, peraí que já... Mahatma Groove, se eu não me engano. Tá? Perdão aí aos queridos amigos. Mas esse grupo se apresenta gratuitamente. E eles fazem um coletivo, onde artesãos, o pessoal que vende comidinha de rua, coisa e tal. Tudo de grátis. Você, como visitante de Marília, na sua próxima vinda, eu vou te mandar o link do Beco do Ipiranga. Rapaz, é jazz da melhor qualidade. Eu adoro jazz. Então... E tem também o rock, tem a música caipira, que você sabe, Marília é uma cidade universitária, o nosso número de universitários é muito grande, e você, quando visitar Marília, quando você percorrer o dial do seu rádio, vai notar que a música caipira, ou a música country, né, ou country universitário, corre solto nas rádios. Por quê? É uma preferência muito grande. O centro universitário de Marília é muito grande. E também responsável por muitos eventos na área universitária, Nelson. Legal, Ivan. Olha, muito bacana mesmo. Um bate-papo super gostoso, instrutivo. Nossa, fiquei maravilhado com a minha cidade que eu ainda não conhecia. Olha só. Que legal, que bom. Foi em outros lugares aí que você comentou. Eu estou colocando aqui na nossa tela o contato do senhor, que é o seu blog, né? Para as pessoas conhecerem. Eu acho que é legal, bacana.
vale a pena. Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade em poder vir aqui bater um papo gostoso com a gente e falar sobre a nossa cidade tão querida, que é Marília, onde eu nasci, né? Sr. Ivan, muitíssimo obrigado, viu, por compartilhar conosco aí a sua visão sensível e apaixonada por Marília. Suas palavras realmente reforçam o quanto a cidade tem a oferecer. Não é só em beleza, mas em história, cultura e oportunidades. Que o seu trabalho continue aí inspirando olhares atentos e corações curiosos a descobrir o melhor da nossa terra, né? Posso falar bem assim. Muitíssimo obrigado e esperamos tê-lo aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade. Cá entre nós foi um momento muito prazeroso. Tá? Descobrimos aí um novo espaço e agradeço para poder divulgar Marília e seus atrativos. E faço o convite para você, visite o site da Prefeitura Municipal, vai encontrar lá nos links Marília Turística, muitas novidades, muitas dicas, inclusive de passeios pela cidade. E também o site da Câmara Municipal de Marília, você vai encontrar lá a Comissão dos Registros Históricos. Nós temos lá fotos históricas de Marília, temos dicas sobre bandas do passado, sobre prédios históricos da cidade, ok? Visite Marília, conheça Marília, capital nacional do alimento, terra de Pereira e Pereirinha, terra de Bento de Abreu e terra de apaixonados pelo estado de São Paulo e por esse Brasil maravilhoso que nós habitamos. Sr. Ivan, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado aí por ter trazido todas essas informações para nós. Bom, eu conversei hoje com o senhor Ivan Evangelista Júnior. Na semana que vem nós teremos um novo entrevistado, sempre com a colaboração de vocês que nos seguem nas redes sociais e que também nos enviam seus e-mails constantemente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveite que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.